Já houve um momento na sua vida em que você olhou ao redor e percebeu que as pessoas mais próximas eram, na verdade, as que mais te esgotavam? Relações que existiam não para te elevar, mas para te consumir em silêncio dia após dia, sem que você sequer notasse o quanto estava se perdendo no processo. E o mais cruel nisso tudo é que quanto mais você se doava, quanto mais você tentava, mais invisível se tornava. O seu esforço virava rotina, a sua presença virava a garantia, e o seu valor, simplesmente, deixava de ser reconhecido. Essa dor é real. Esse cansaço é real. Mas sabe o que também é absolutamente real? A sua capacidade de virar esse jogo de uma vez por todas. Hoje você vai descobrir 8 atitudes profundas, forjadas na sabedoria milenar do estoicismo, que vão te mostrar como desaparecer com dignidade da vida de quem jamais foi capaz de te enxergar de verdade. E quando eu digo desaparecer, não estou falando de fuga. Estou falando de algo muito mais poderoso. Estou falando de renascimento. Essa é uma jornada de reconstrução interior. Uma jornada onde você recupera o domínio sobre si mesmo, a clareza sobre o que realmente merece, e a coragem inabalável de seguir em frente sem precisar de aprovação de ninguém. Os filósofos estoicos como Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca entenderam algo que pouquíssimas pessoas compreendem na prática, que o verdadeiro poder nunca esteve nas mãos de quem te fere. Ele sempre esteve dentro de você. E chegou a hora de você assumir esse poder de volta. Se você está pronto para essa transformação, então respira fundo. Porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e as relações ao seu redor. Vamos aos ensinamentos. Ação 1. O poder da retirada consciente. Existe uma forma de comunicação que nenhuma palavra jamais conseguirá superar em força, em impacto, em profundidade. Ela não grita, não ameaça, não exige explicações nem reivindica espaço. Ela simplesmente para. E ao parar, transforma tudo ao redor. O silêncio verdadeiro, aquele que nasce não da fraqueza ou da resignação, mas da maturidade conquistada com dor e tempo, é uma das ferramentas mais devastadoras que um ser humano pode exercer sobre quem o subestimou. Pense nisso por um momento. Quem te desprezava esperava uma reação específica sua, esperava a mensagem longa cheia de cobranças, a ligação carregada de emoção, o gesto desesperado de quem teme perder algo que já foi embora faz tempo. E quando nada disso chega, quando o silêncio toma o lugar de tudo isso, algo curioso e perturbador acontece na mente de quem achava que te dominava. O desconforto se instala, a dúvida surge, e com ela a inquietação que nenhuma discussão jamais teria provocado. O estoicismo, em sua sabedoria profunda, ensina que o verdadeiro autodomínio começa exatamente aqui, no controle daquilo que se fala e, sobretudo, daquilo que se escolhe conscientemente não falar. Ao recusar o jogo do outro, ao abandonar o papel que te foi imposto nessa dinâmica doentia, você deixa de ser peça e passa a ser o próprio jogador. Sua ausência se converte em presença simbólica, pesada, impossível de ignorar. O que antes era banalizado agora pulsa como uma lacuna que dói sem que ninguém consiga nomear exatamente o motivo. O silêncio do estoico não é omissão nem passividade. É uma declaração de soberania interior. Você não desaparece para punir ninguém, nem para provocar reação ou alimentar qualquer tipo de jogo emocional. Você desaparece porque compreendeu com uma clareza que só vem depois de muito sofrimento, que insistir onde não existe respeito é uma forma lenta, silenciosa e devastadora de se destruir por dentro. E ao fazer essa escolha, ao optar pela retirada digna e consciente, você comunica sem palavras algo que nenhuma discussão poderia transmitir. Que você se respeita demais para continuar onde o seu valor é ignorado. O silêncio foi sempre o seu grito mais poderoso, e agora você finalmente sabe usá-lo. Ação 2. A indiferença que desestrutura. Nada no mundo abala mais profundamente quem te desprezou do que perceber que você simplesmente não sente mais nada. Não raiva acumulada, não saudade que aperta, não ressentimento fermentando por baixo da superfície. Absolutamente nada. Apenas uma calma inabalável, serena e completa, que comunica com mais clareza do que qualquer confronto poderia.
que essa pessoa perdeu o poder sobre você de forma definitiva e irreversível. Pense em como era antes. Enquanto você corria atrás, se explicava repetidamente, tentava reconquistar o que nunca deveria ter precisado reconquistar, você estava, sem perceber, alimentando o ego de quem te via como garantido. Cada mensagem sua era prova de que o controle ainda funcionava. Cada tentativa sua era confirmação de que eles podiam continuar fazendo o mesmo. Mas no exato momento em que você para, e essa parada não é fingida, não é estratégica, ela é genuína, a dinâmica inteira se inverte com uma brutalidade silenciosa que só quem a sente é capaz de compreender. O estoicismo nos ensina, com uma precisão cirúrgica, que buscar validação em fontes externas é entregar voluntariamente o seu equilíbrio emocional nas mãos de quem não merece nem carregá-lo. E quando você abandona de vez essa busca exaustiva, quando você para de medir o seu valor pelo retorno que recebe do outro, algo extraordinário e irreversível nasce dentro de você. A liberdade interior, aquela que não depende de circunstâncias, não depende de aprovação, não depende de absolutamente ninguém além de você mesmo. A indiferença autêntica não é encenação nem vingança emocional disfarçada de desapego. Ela é a prova concreta, visível, irrefutável de que você se curou. Você não verifica mais se a pessoa está bem, não procura sinais, não alimenta esperanças antigas. Você simplesmente vive, respira, avança. E cada passo dado em direção a si mesmo é um golpe silencioso e preciso no orgulho de quem acreditava fielmente que tinha você nas mãos. Quem te menosprezava começa a se questionar de formas que jamais esperava. E a verdade que encontra no fundo dessas perguntas é a mais dolorosa possível, que talvez nunca tenha sido tão indispensável assim. E você? Você está inteiro, livre e seguindo em frente. Se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, faz um gesto importante agora. Clica no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho. Todo o conteúdo que publico aqui foi criado para fortalecer a sua mente e transformar a forma como você enxerga a vida. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilha agora mesmo. Pode ser exatamente a mensagem que essa pessoa estava esperando. Vamos continuar. Ação 3. O desapego que liberta. Romper sem cerimônia. O que realmente acorrenta alguém a uma relação que machuca não são os sentimentos, embora eles sejam intensos e reais. É o apego, aquelas raízes invisíveis e profundas que crescem dentro de você sem pedir licença, sussurrando que você não sobreviverá sem aquela pessoa, que sem ela algo fundamental e insubstituível em você estará para sempre incompleto. E enquanto essas raízes existem, elas impedem qualquer movimento real em direção à sua própria liberdade. Mas é justamente quando o desapego genuíno começa a nascer que toda essa ilusão se despedaça de uma vez. O estoicismo nos lembra com uma firmeza que não deixa espaço para auto-engano. Nada do que existe fora de você é permanente ou garantido. Nem pessoas, nem afetos construídos com cuidado, nem promessas feitas nos momentos mais intensos. Tudo é transitório. Tudo está sujeito à passagem e ao fim. E aceitar essa verdade com profundidade não é uma forma de cinismo ou resignação. É a chave mais poderosa para uma liberdade que a maioria das pessoas nunca chega a experimentar de verdade. Quando você se desapega com autenticidade, algo muda estruturalmente dentro de você. Você para de mendigar afeto. Encerra a espera interminável por uma mudança que nunca chega, por um pedido de desculpas que o outro não tem grandeza suficiente para oferecer, por um reconhecimento tardio de algo que sempre deveria ter sido óbvio. Você simplesmente vai embora. Não por amargura acumulada, não por desejo de causar impacto, mas por um amor próprio tão maduro e tão firme que não aceita mais menos do que você merece receber. E esse tipo de saída, sem anúncio formal, sem cenas dramáticas, sem despedida calculada para gerar efeito, corrói o orgulho de quem te subestimou de uma forma que nenhuma discussão jamais poderia alcançar. Eles esperavam mais uma tentativa, mais uma rodada do mesmo ciclo interminável. O que encontraram foi o vazio absoluto da sua ausência total. O estoico não precisa proclamar a sua partida para que ela seja sentida. Basta partir.
E o espaço que ele deixa fala com uma eloquência que vai ecoar por muito mais tempo do que qualquer palavra poderia. Ação 4. Evoluir sem plateia. Sabe o que mais desestabiliza alguém que apostou na sua queda? Que esperou com uma certa satisfação que você se perdesse sem eles. Descobrir que você não apenas não caiu, mas que floresceu de uma forma que eles jamais imaginaram possível. E o detalhe que torna isso ainda mais contundente é que você fez tudo isso sem fazer o menor alarde, sem nenhuma necessidade de ser visto ou reconhecido por esse crescimento. A evolução silenciosa é um dos movimentos mais poderosos que um ser humano pode fazer, exatamente porque ela não foi construída para impressionar ninguém. Foi construída para fortalecer quem a faz. Enquanto te ignoravam, você construía. Enquanto te tratavam com frieza e descaso, você aprendia a gerar calor com a sua própria chama interior. Enquanto esperavam ansiosamente que você se perdesse, que afundasse, que precisasse deles, você encontrava em silêncio o caminho de volta para si mesmo. E esse caminho foi transformador de formas que só você pode mensurar. O estoicismo é absolutamente categórico nesse ponto. O crescimento genuíno não precisa de audiência para ser real. Quando você começa a cuidar da sua saúde mental com seriedade, quando investe em projetos que alimentam o seu propósito, quando cerca a sua vida de pessoas que acrescentam e elevam em vez de drenar, você não precisa postar sobre isso. Não precisa que ninguém valide essa nova fase. Não precisa ser visto para saber que algo profundamente verdadeiro está acontecendo dentro de você. E é justamente essa ausência de necessidade de plateia que incomoda de forma visceral quem te relegou a segundo plano. Essa versão sua, mais centrada, mais serena, mais ancorada em si mesma, é impossível de ignorar, mesmo sem qualquer esforço para ser notada. Quem te desprezava agora tenta entender como e quando perdeu o controle da narrativa. Mas você não oferece respostas, não entrega explicações, não alimenta curiosidades que não merecem a sua energia. Porque quem realmente superou não precisa provar absolutamente nada. Basta viver como quem superou tudo. E essa, sem dúvida alguma, é a vitória mais elegante e mais definitiva que existe. Deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar em muito mais pessoas que precisam dessa mensagem hoje. E me conta aqui nos comentários, qual dessas 4 primeiras ações representa o maior desafio na sua vida nesse momento? Estou lendo cada resposta. Continue assistindo, porque as próximas ações são ainda mais profundas e transformadoras. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. Ação 5. Redefina suas prioridades. Escolher a si mesmo pode soar como um conceito simples à primeira vista, quase óbvio demais para precisar ser dito. Mas para quem passou anos, talvez décadas inteiras, colocando os outros no centro absoluto de tudo, relegando as próprias necessidades para um segundo plano que nunca chegava, esse ato é profundamente revolucionário, radical até. Porque no fundo, em algum nível que nem sempre é consciente, você foi condicionado a acreditar que o seu valor dependia diretamente do amor e da atenção que recebia. Que existir para os outros era a condição necessária para merecer existir plenamente para si mesmo.
Mas quando você começa a redirecionar essa energia de volta para dentro, quando você deliberadamente decide que a sua própria existência merece a mesma devoção que você sempre ofereceu aos outros, algo muda em tudo ao seu redor de forma profunda e perceptível. Sua voz ganha uma firmeza que não estava lá antes. Seu olhar adquire uma direção que transmite clareza e segurança. Você acorda de manhã pensando em você, no que vai construir nesse dia, no que vai cuidar, no que vai nutrir dentro de si mesmo. E essa mudança de foco, aparentemente interna e silenciosa, transforma completamente a energia que você emite para o mundo. O estoicismo é preciso e sem concessões nesse ponto. A autossuficiência genuína não é egoísmo nem descaso com o próximo. É a armadura mais sofisticada e mais necessária de quem cansou de ser tratado como opção e decidiu com plena consciência se tratar como a escolha mais importante da própria vida. Você não precisa mais provar para ninguém que é suficiente. Você já sabe que é. E esse saber emite uma frequência que os outros percebem intuitivamente, mesmo sem conseguir nomear de onde ela vem. Para quem só sabia se relacionar com a sua versão insegura e complacente, essa nova postura é completamente desorientadora. Eles não sabem como lidar com a sua autonomia, com a sua clareza, com os limites que você impõe com serenidade e sem culpa. Quem te desprezava não esperava que você fosse capaz de se bastar. E perceber que perdeu alguém que finalmente se prioriza de verdade é uma das dores mais difíceis de elaborar que existem. Ação 6. Tenha prazer na solidão. Existe um ponto de virada na jornada de quem se reconstrói que pouquíssimas pessoas chegam a alcançar, mas que quando acontece, muda o jogo de forma absolutamente irreversível. É o momento exato em que a solidão deixa de ser uma punição que você teme e passa a ser um abrigo que você procura, em que estar consigo mesmo deixa de ser uma condição que você suporta provisoriamente e se transforma na experiência mais rica, mais honesta e mais restauradora que você conhece. Pense em quanto tempo você cedeu esse poder. Quem te manipulava emocionalmente construiu toda a sua estratégia de controle sobre uma premissa simples: que você precisava de companhia para se sentir inteiro, que o vazio te assustava o suficiente para te fazer voltar sempre que era conveniente para eles. E essa premissa funcionou por muito tempo. Mas quando você aprende, não apenas intelectualmente, mas na prática do cotidiano, a habitar a sua própria presença com paz e serenidade genuínas, essa estratégia perde completamente o efeito. E o controle que ela sustentava desmorona junto. O estoicismo afirma com uma convicção que não deixa margem para dúvida. O ser humano verdadeiramente íntegro é aquele que encontra dentro de si tudo o que precisa para estar bem. Não de forma isolada ou arrogante, mas de forma completa. Você toma um café em silêncio e encontra paz. Caminha sem precisar de nenhuma mão ao lado porque já segura a sua própria com firmeza e carinho. Você lê, reflete, descansa, ri sozinho de algo que te tocou. E toda essa plenitude é real, palpável, ancorada em algo que ninguém pode tirar de você. E quem apostava na sua carência, sente isso de uma forma que não consegue ignorar. Sente que não existem mais brechas para manipulação. Sente que o seu equilíbrio não oscila mais ao sabor do que eles fazem ou deixam de fazer. Sente com uma clareza dolorosa que a sua ausência simplesmente não te afeta como afetava antes. E essa percepção é devastadora para quem construiu todo o seu poder através do afastamento estratégico. Porque você não apenas superou essa pessoa, você se encontrou. E encontrar alegria genuína e plena na própria companhia é o início de uma vida verdadeiramente livre. Compartilha esse vídeo agora com aquela pessoa que você sabe no fundo que precisa ouvir isso. Um amigo, um familiar, alguém que está passando por uma situação difícil nesse exato momento. Às vezes a mensagem certa na hora certa é capaz de mudar uma vida inteira. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e traz alguém junto. Tem muito mais conteúdo transformador te esperando aqui. Vamos às últimas 2 ações. Ação 7. Saia do padrão sem avisar. A mente humana tem uma tendência poderosa e perigosa. Ela se adapta a padrões. E quando você aceita ser ferido repetidamente dentro de uma mesma dinâmica, algo muito sutil e muito grave acontece.
Esse sofrimento deixa de ser exceção e se torna rotina. O ciclo se normaliza. Você passa a perdoar rápido demais, a retornar cedo demais, a se encolher com uma frequência que já nem questiona mais. E a cada vez que repete esse comportamento, você reforça inconscientemente a convicção de que é assim que as coisas têm que ser. Que esse é o seu lugar nessa relação. Mas existe um dia em que algo dentro de você não aguenta mais repetir. Um dia em que a clareza chega de forma súbita e irrevogável, e você simplesmente decide que não vai mais. Não vai mais voltar atrás. Não vai mais aceitar o mesmo ciclo com uma embalagem diferente. Não vai mais ser previsível para quem usou essa previsibilidade como instrumento de controle. E quando esse dia chega, o mundo do outro começa a desabar. Porque ninguém espera que a peça abandone o palco no meio da cena, sem avisar, sem discurso, sem cena dramática. O estoicismo é absolutamente direto nesse ponto. Repetir o mesmo comportamento esperando resultados diferentes não é esperança. É cumplicidade com o próprio sofrimento. E quando você rompe esse padrão de forma real, quando você age diferente sem avisar, sem ameaçar, sem dramatizar, você se torna algo que o outro nunca conseguiu lidar. Imprevisível. E a imprevisibilidade gera um medo visceral em quem construiu todo o seu poder sobre a sua suposta fraqueza. As antigas ferramentas de manipulação param de funcionar com uma eficiência que o outro não consegue compreender. Você não se desfaz com uma aproximação estratégica, não vacila diante de um silêncio calculado, não cede porque alguém resolveu ser gentil quando é conveniente, porque você simplesmente não está mais no mesmo nível de consciência de antes. Você mudou de tabuleiro, de perspectiva, de frequência. E quem te desprezava assiste, completamente impotente, ao fim definitivo do jogo que acreditava dominar com facilidade. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Ação 8. A reconstrução do valor próprio. A consequência mais silenciosa, mais progressiva e mais devastadora de conviver com quem te despreza de forma contínua é o esquecimento gradual de si mesmo. Você não percebe quando começa. Vai acontecendo em camadas finas, quase imperceptíveis. Você vai se diminuindo. Vai cedendo espaços que nunca deveriam ter sido cedidos. Vai ajustando a sua voz, o seu comportamento, as suas expectativas ao nível do que aquela relação estava disposta a oferecer, que era sempre muito menos do que você merecia. E um dia você se vira e mal reconhece a pessoa que está no espelho. Mas então acontece o despertar. E quando ele chega de verdade, não é um processo gentil ou gradual. É uma ruptura interna, uma clareza que corta. Você olha para si mesmo com olhos novos e enxerga com uma nitidez que nunca esteve lá antes. Alguém com uma história carregada de força, com uma essência genuína e única, com um valor que nunca dependeu de nenhuma relação para existir. E esse reconhecimento, esse momento em que você se vê de verdade, é o ponto de virada mais poderoso de toda a sua jornada. O estoicismo afirma com uma profundidade que ecoa através dos séculos: a dignidade humana não é uma concessão que os outros fazem a você. Ela nasce do entendimento profundo e inabalável do seu próprio valor, independentemente de qualquer circunstância externa. E quando você assume esse valor com plena consciência, sem hesitação, sem pedir permissão para ninguém, tudo ao seu redor começa a se reorganizar de formas que você não esperava. A sua postura se transforma, o seu olhar se firma. Você passa a impor limites com uma serenidade que antes parecia impossível, a sair de ambientes onde o respeito virou exceção, a se posicionar no mundo como quem sabe exatamente o que é e o que merece. Quem te subestimava começa a perceber que perdeu algo que não sabia que tinha. Perdeu você.
Perdeu o acesso à sua energia, à sua generosidade, à sua presença. E mais do que tudo, perdeu a versão mais forte de você, aquela que nasceu diretamente da dor que eles ajudaram a criar, mas que agora existe por puro amor próprio. A sua autoestima reconstruída é a sua nova armadura, e ela não vai ser removida por mais ninguém. 8 ações, 8 escolhas conscientes, 8 caminhos que, independentemente de qual você decida percorrer primeiro, levam todos ao mesmo e único destino: de volta a você mesmo. O estoicismo nunca prometeu que essa jornada seria simples ou indolor, mas prometeu, através dos seus maiores filósofos e através de milênios de sabedoria acumulada, que ela vale absolutamente cada passo, cada momento de dúvida, cada noite difícil, cada vez que você teve que escolher entre o conforto do ciclo antigo e a liberdade do caminho novo. Porque no fim, a maior conquista dessa jornada inteira não é fazer com que alguém se arrependa de ter te subestimado. Não é a reação do outro, não é o reconhecimento tardio, não é nenhuma forma de validação externa. A maior conquista é você se olhar no espelho todos os dias e reconhecer com absoluta certeza alguém que se respeita, que se escolhe, que se prioriza e que não abre mão da própria paz por absolutamente nada nem ninguém nesse mundo. A sua liberdade não começa quando alguém finalmente te pede desculpas. Ela começa no exato momento em que você decide que não precisa mais dessa desculpa para seguir em frente. Se você chegou até aqui, eu sei que essa mensagem tocou algo real dentro de você. Agora me conta nos comentários: qual das 8 ações representa o maior desafio na sua vida nesse momento? Quero ler a sua história. Não esquece de deixar o seu like. Ele é o combustível que mantém esse canal vivo e ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam dela. Se inscreva no canal para receber toda semana ensinamentos que vão fortalecer sua mente e transformar a sua vida. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa se lembrar do próprio valor hoje. Vamos juntos nessa caminhada. O caminho estoico começa agora.